Pessoal, boa noite, finalzinho de tarde, início de noite, que horário gostoso para se fazer uma live. Bom, gente, hoje teremos mais uma live aqui do Elas Debatem, na série Elas Debatem, certo? E teremos uma convidada bem especial. Para quem não me conhece, meu nome é Camila, sou integrante aqui do nosso querido grupo Elas no Processo, certo? Boa noite para quem está chegando por aí. E hoje teremos mais uma live com um tema bem interessante, com uma querida convidada, certo? Já já ela aparece por aí para a gente iniciar. Já digo que é uma honra, é um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje, para a gente poder conversar sobre esse tema que é bem interessante, certo? Tributação e gênero. Mas qual a ligação, qual a relação que tem tributação e gênero? Quem já parou para pensar aqui qual seria uma ligação interessante, qual seria a relação que a gente tem entre esses dois tópicos, tributação e gênero? Será que tem mesmo? Será que é um estudo novo? Será que é um estudo antigo? Os tribunais já se manifestaram nesse sentido? Vamos ver isso hoje, tá bom? A gente vai conversar com a querida professora Ana Priscila. Boa noite para quem está chegando, a Naná, a Amanda, a Júlia. Muito bom estar aqui com vocês hoje. E vamos aguardar um tempinho enquanto a professora chega. Antes disso, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre ela, não é isso? Olha só, já pedi aqui licença, ela não chegou ainda, mas já pedi licença aqui para abrir o currículo Lattes dela e veja só. A professora Ana Priscila, ela é doutoranda em jurisdição e processo constitucional pela UFPE, é mestre pela UFPE também e é especialista em direito público pela ATF, certo? É professora de direito, consultora jurídica e muito mais aqui quando ela chegar. Eu falo mais aqui e peço para ela falar com vocês também sobre esse assunto. Maravilha? Deixa eu ver se ela já está por aqui. Só um minutinho, está carregando. Vamos aguardar um tempinho. Quem estiver por aí e já quiser ir lançando pergunta, tá, gente? Na nossa caixinha de perguntas. Esse símbolozinho, quadradinho que tem uma interrogação no centro. Você pode mandar sua pergunta aí durante a nossa live inteira, certo? E aí eu vou receber aqui e vou ler bem direitinho e a gente vai detalhar sobre isso. Querida professora Lucélia Sena, um beijo. Nossa querida professora também integrante aqui do Elas no Processo, tá? Obrigada por nos prestigiar. Só mais um tempinho, pessoal. Olha só, a nossa querida professora Ana Priscila entrou. Deixa eu convidá-la aqui. Um abraço, Fernanda. Pronto, maravilha, vou fixar o tema. Obrigada por excelente dica. Tudo bom, Camila? Estava aparecendo não. Oi, professora, como é que vai? Tudo bom. Um abraço, Fernanda. Pronto, maravilha, vou fixar o tema. Obrigada por excelente dica. Tudo bom, Camila? Estava aparecendo não. Oi, professora, como é que vai? Tudo bom, não precisa mexer não, mulher. Pelo amor de Deus. Não está aparecendo. Tá me ouvindo bem ou não? Tô. Deixa eu conectar aqui o fone. Você tá me... Deixa eu conectar para melhorar. Pra mim tá tudo bem.
Tá me ouvindo melhor agora? Tô. Mas Oh, peraí, maravilha. porque você não me vê, né? Eu acho Vejo. Só tá um pouquinho travado, mas dá pra ver sim. o meu que eu não, mas você deixa eu sair. Pronto, certo. Eu aguardo. Vou fixar aqui o tema da nossa live, tá, gente? Tributação e gênero. E aí, como eu estava falando no início, gente, será que existe alguma ligação? Qual a ligação existente entre tributação e gênero? Já pararam para pensar sobre essa conversa entre esses dois tópicos? Será que existe mesmo? Será que tem. O que que o pessoal está estudando por aí sobre isso? Os tribunais já se manifestaram no sentido, nesse sentido, em compor uma decisão que compôsse aí tributação e gênero ao mesmo tempo? O que que vocês acham? Já ouviram falar sobre isso? É um tema novo? Ou não é? É um tema antigo? É uma discussão antiga? É uma discussão nova? O que que vocês acham? Já podem ir comentando aí com a gente, tá certo? Vai ser bem interessante, vamos discutir sobre essa temática bem legal e esperamos contribuir, certo? Para que no final a gente consiga aí contribuir com esse conhecimento. Vamos aguardar só um tempinho enquanto a professora Ana Priscila volta. Olha aí que maravilha, nunca ouvi falar, ainda descobrindo sobre. Muito bom, que bom saber que vamos falar sobre um tema que vai acrescentar. Maravilha. E aí já vou antecipando para os curiosos que estão aí, e os tribunais já sim falaram sobre a ligação da tributação e do gênero, certo? Será que a tributação exerce alguma influência sobre o gênero ou vice-versa, certo? Vai ser bem interessante. Olha só a professora Ana Priscila chegando. Vamos fazer a transmissão. Vamos ver se vai. Oh, tá bom, tá ótimo. Estou vendo você e escutando. Você tá me vendo? Eu não tô não, mas a gente tá. Se você tá me vendo, então tá valendo. Estou vendo sim. Tá ótimo. Tá ótimo. Professora, que prazer estar aqui com você, certo? Uma honra poder estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Agradeço demais ter aceitado o convite, certo? E aqui digo em nome de todas as mulheres que compõem esse grupo maravilhoso, que é o Elas no Processo. Agradeço em nome de todas, certo? E aí, antes é, na senhora inicial, eu já estava aqui conversando com o pessoal, já pedi licença para abrir aqui o currículo Lattes, já estava falando aqui, que maravilha, a nossa querida professora Ana Priscila, é doutoranda pela UFPE, mestre também, especialista também, é professora em diversas áreas, e aí já falo agora com o coração também, tá? Que a professora Ana Priscila coordena o Tributec, maravilha, Exatamente. o grupo de estudos Tributec, que tem a união aí do estudo da área do direito tributário com a tecnologia, e aí surgiu esse nome maravilhoso, eu amei Tributec, nós somos colegas na Liga Pernambucana de Direito Digital, só que eu faço parte do grupo de pesquisa sobre transparência algorítmica, com a querida professora Rosalina, inclusive um beijo, Rosa, e a professora Ana Priscila, coordena o grupo de pesquisa Tributec. Então, um beijo para o pessoal do Tributec, certo? Um beijo para o pessoal da Liga. E, professora, já fazendo aqui essa parte inicial, já lhe passo a palavra também para qualquer consideração inicial que queira fazer. Oi, Camila, tudo bom? Você tá me vendo, né? Porque eu não tô me vendo, não. Então, se você tá me vendo aí, tá tudo certo. Tô, não se preocupe, dá para ver sim. Tá dando para Então, ver o meu vídeo? tá, eu tô conseguindo ver você. Eu só não consigo me ver, mas tá ótimo. Você tá me vendo, então tá tudo certo.
Pronto, maravilha. E aí já aproveito para pedir para o pessoal que esteja assistindo, se estiver vendo também, porque eu estou vendo aqui. Se o pessoal também estiver vendo ou não, e já informa também para a gente corrigir alguma coisa, se for o caso. Para mim é um prazer estar conversando com você. Primeiro, pode tirar as formalidades. Eu não sou uma pessoa nada formal, então eu não gosto de formalidades. A titulação acadêmica, ela existe, enfim, para fins de curriculares, né? Mas a gente está aqui para compartilhar conhecimento mesmo. Então, fique muito tranquila, né? Para mim é um prazer estar dialogando com você. A gente não se conhece pessoalmente, né? Mas a gente, enfim, estreitou laços pelo seu convite para a gente escrever juntas, né? E eu fiquei muito honrada aí com o seu convite para a gente escrever na área de direito tributário. E como você falou, para mim também é uma honra, né? Estar aqui hoje dialogando de um tema tão caro, que é tributação e gênero. E também para mim é uma honra ser sua colega na Liga Pernambucana de Direito Digital, coordenando aí a Tributec, né? A área de tributação e tecnologia, né, unindo aí, trabalhando o ambiente da tributação dentro da economia digital. Então, a gente está aqui hoje para dialogar e para compartilhar mesmo. Espero que vocês gostem. Estou aqui à disposição para a gente abrir o diálogo. Fiquem muito tranquilas. Como eu disse, eu não sou nada formal, não gosto de formalidade. Inclusive, sou uma das críticas do ambiente do grande formalismo do direito, que afasta muito você trazer o direito para a realidade, para que as pessoas possam entender e para que o direito efetivamente seja um instrumento de transformação social. Então, fique muito tranquila. Pode me chamar de Ana Priscila, de Pri, enfim, né, sem grandes formalidades, sem professora, sem senhora e sem doutora e sem nada. Tá certo. Pode deixar. E então, aí... Pode falar, Mila. Já tô indo. Pronto. Pode falar. Pronto, pois eu vou chamar de Pri, tá bom? Pode chamar. Então, Pri, eu estava até falando, acredito que deu para você ouvir, indagando aqui o pessoal sobre se eles já ouviram falar, se alguém que já ouviu falar algo que envolvesse tributação e gênero, se alguém já viu alguma decisão, se alguém já leu algum artigo sobre isso, se alguém já, enfim, se surgiu esse tema aqui em algum momento antes de ver aqui essa live. E aí algumas pessoas já estavam até falando, vi, mas muito pouco, bem inicialmente, ou então, não, nunca vi. E realmente é um tema bem novo e a gente fica pensando, qual é a relação? Mas como é que surge essa relação? Será que o pessoal pensa muito assim, tributação, tudo que envolve direito tributário, a gente pensa logo na legalidade, está instituído em lei, tudo serve para todo mundo, é lógico que a gente tem as imunidades, as isenções, mas de certa forma, digamos assim, uma questão genérica. Então, como é que a gente coloca o gênero nisso tudo? Não é isso? Então, achei bem interessante porque o pessoal já foi falando, não, nunca ouvi, ou então estou iniciando. E aí, por isso, eu já queria lhe passar a palavra para a gente fazer essa introdução geral. Ótimo. O debate no Brasil, de fato, é um debate muito recente, né? A gente tem estudos de tributação e gênero, né? O pessoal que vem estudando, tem uma grande amiga minha, Isabelle Rocha, né, que vai lançar um livro agora, acho que vai ser as primeiras obras do Brasil sobre tributação e gênero, discutindo imposto de renda, lá da PUC Minas. Foi a dissertação dela de mestrado, a Isabelle começou a estudar esse tema em 2016. Né, a gente tem agora o Tiago Feital, também lá de Minas Gerais, que é a tese dele do doutorado, trabalhando em tributação e gênero. Mas no Brasil ele é um debate muito novo mesmo. Mas no mundo não é um debate novo, né? Então, como é que surge essa lógica de humanização do direito tributário? E é importante a gente pautar algumas questões anteriores. É muito comum no ambiente da universidade a gente trabalhar o direito tributário como um instrumento muito dogmático, né? Muito racional. Partindo do pressuposto que esse sistema tributário nacional ele é um sistema neutro, e na realidade ele não é. Há uma estrutura por trás de toda a construção normativa do ambiente da tributação. Então, também há um debate muito de racionalização proposital desse ambiente do direito tributário, e isso passa muito pela estrutura do direito, que é uma estrutura muito patriarcal. É como se o campo da tributação não fosse um campo que pertencesse muito ao espaço feminino, porque esse campo da tributação ele acaba sendo passado para a gente dialogar de uma forma muito embrutecida. Então, a gente tem um perfil muito embrutecido, né, de trabalhar a normatividade tributária e, pelo contrário, a gente tem que trabalhar o direito tributário dentro do campo da afetuosidade.
dentro do campo do afeto. E entender que o direito tributário ele não é uma ciência racional nem neutra, e pelo contrário, ele é um instrumento de transformação social. Nesse sentido, né, no mundo, o debate de tributação e gênero ele não é novo e ele começa na primeira onda do movimento feminista. Então, não tem como a gente dialogar tributação e gênero se a gente não trabalhar os recortes feministas. Então, no primeiro momento que surge esse debate de tributação e gênero é quando a gente tem ali o movimento sufragista do Reino Unido, né? E o movimento sufragista do Reino Unido, ele acontece em dois momentos específicos, né? No primeiro momento, a gente tem uma mulher muito importante, Millicent Fawcett, no Reino Unido, onde ela começa a capitanear aí, assinaturas, né? Ela começa a capitanear assinaturas de mais de 1.500 mulheres, né? E apresenta ao parlamento inglês para que as mulheres ali tivessem direito de voto. Só que esse movimento inicial de resistência muito pacífica não surtiu efeito, né? As mulheres não conseguiram votar, e aí isso começa a se desenvolver dentro dessa primeira onda do movimento feminista, na primeira onda do sufragismo, um segundo passo dentro desse próprio movimento feminista. E aí eu tenho um movimento de mais radicalização, quando algumas mulheres saem para a rua e vão fazer quebra-quebra e colocam bombas e etc. E também essa outra fase do sufragismo, ela não dá certo, porque acaba entrando no debate da radicalização. E aí surge uma mulher muito importante nesse período, chamada Dora de Montefiore, que era uma mulher solteira e muito rica, né? Era uma mulher solteira e muitíssimo rica. Era uma mulher solteira e muitíssimo rica, e ela começa a participar desse debate do sufragismo, e ela começa a contestar especificamente como é que ela era tributada dentro do ambiente do Reino Unido, ou seja, ela era vista pelo Estado como uma mulher capaz, ou seja, tributavam a intelectualidade dela porque ela tinha renda, mas ao mesmo tempo ela era vista como ser incapaz para escolher os seus representantes. E aí Dora de Montefiore, né, começa todo o movimento e funda em 1909 a Liga de Resistência Fiscal das Mulheres. Então, veja, o debate no Brasil ele é muito recente, mas se você pegar a história da construção de tributação e gênero no Reino Unido e nos Estados Unidos, esse debate ele é bem mais profundo e ele vai passar pelo recorte dos feminismos. E aí Dora de Montefiore começa a capitanear várias mulheres ali na Inglaterra, funda a Liga de Resistência das Mulheres Fiscais, e esse momento passa a ser o momento mais racional dessa primeira onda dos feminismos, né? Quando Dora de Montefiore e várias outras mulheres começam a compreender que é o momento em que o Estado vai olhar para essa luta, no primeiro momento em que ela vai dizer, olha, como é que vocês tributam os nossos cérebros, é até uma frase emblemática de uma das mulheres que participavam da Liga da Resistência Fiscal, né, Beatriz, ela diz, como é que o Estado ele tributa os nossos cérebros, mas me reconhece como sujeito de direito para fins de pagamento de imposto de renda, mas não me reconhece como ser capaz para escolher os meus representantes. E aí daí muitas mulheres são presas porque elas se negam a pagar os seus tributos, né? E aí tem uma história bem emblemática para a gente acabar essa primeira parte, as pessoas entenderem a relação. Tem uma história bem emblemática, a gente tem uma mulher chamada Elizabeth Wilkes, que ganhava muito mais do que o seu marido, e naquela época ali no Reino Unido, em 1913, por aí, a declaração de imposto de renda das mulheres casadas eram feitas pelo homem. Então, as mulheres, mesmo aquelas que tinham renda, tinham que dizer aos seus maridos quanto ganhava para fazer a declaração, e quem fazia essa declaração era o homem. E aí, em um determinado momento, uma dessas mulheres, Elizabeth Wilkes, que ganhava muito mais do que o seu marido, ela se nega a informar ao marido quanto era a declaração, quanto é que ganharia, quanto é que ela ganha. Né? E aí, quando ela se nega, ele não entrega a declaração de imposto de renda e ele vai preso. E aí ele vai preso, né? Parte do patrimônio da família é penhorado. E aí as mulheres da Liga de Resistência Fiscal fazem toda uma campanha para tirar ele da prisão em razão do não pagamento do tributo, e daí começa todo o processo de resistência mais racional. Então, essa luta e esse diálogo de tributação e gênero, ele surge exatamente dentro do próprio movimento feminista, ainda ali na primeira onda do sufragismo. Esse movimento acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente também tem esse mesmo debate de tributação e gênero ali no processo da Revolução Civil norte-americana, e aí as mulheres também resistem no pagamento de impostos
dentro desse mesmo debate, se eu não voto, né, se eu não tenho representação, non tax, não voto, ou seja, se eu não pago, eu não vou pagar tributo, também não voto, mas se eu pago tributo, eu tenho que votar. E a partir daí começa toda uma linha teórica do debate de tributação e gênero, que tem uma conexão dentro da primeira onda do movimento feminista, ali ainda no sufragismo, né, na primeira onda do sufragismo. E é assim que acontece o debate. Interessantíssimo. Muito interessante essa questão, professora. E essa questão histórica, inclusive, se a gente pensar direitinho, ela começa a surgir e traçar caminhos para várias áreas do direito, para várias áreas de conhecimento. E uma delas é o direito tributário, mas é uma área assim, que a gente, pelo menos no Brasil, não pensava, justamente por entender o direito tributário como uma questão bem, talvez até mais matemática, mais lógica, mais neutra também, como a senhora até falou. E aí, realmente, essa questão não é colocada na sala de aula também, essa questão social. Muito interessante, professora. Exatamente, nas salas de aula, e aí, veja, eu costumo dizer o seguinte, o direito tributário ele é um campo em disputa. É importante que a gente paute isso. Assim, o direito tributário ele sempre foi um ambiente, assim como o direito de uma forma geral, mas algumas áreas mais do que outra, o direito tributário ele sempre foi um campo em disputa, no sentido de que o direito tributário ele sempre foi ocupado por homens, em regra brancos, né? Homens brancos e num ambiente muito machista, né? É como se esse espaço da tributação não fosse um espaço que pertencesse à mulher, porque também é um outro processo de debate dentro da construção da própria lógica da sociedade patriarcal. O espaço da mulher é o espaço doméstico, né? Ali o espaço do lar, e o espaço da praça pública é o espaço masculino, né? É o espaço do homem. Essas coisas elas vão mudando ao passar do tempo, principalmente ali no século XVIII, quando uma grande palavra ela começa a revolucionar o mundo, e ela começa a ser incorporada nas democracias ocidentais, que é o debate sobre a igualdade. E aí, eu costumo dizer, o direito tributário ele é um campo em disputa, porque ele é um campo sempre foi historicamente, para homens brancos, heteronormativos, e um campo muito machista. Se para a mulher branca, assim como eu sou, dentro do meu espaço de privilégio, é um campo de resistência difícil, para mulheres negras é mais difícil ainda, para homens negros é mais difícil ainda, porque é importante que a gente trabalhe o direito a partir de um recorte de interseccionalidade. Eu não tenho como debater nenhuma ciência do direito se eu não tenho um debate interseccional de raça, de classe e de gênero, e para entender que esse direito ele é um instrumento de transformação social. Então, eu como mulher branca, dentro do meu espaço de privilégio, para mim eu sofro resistência. Para mulheres negras é mais resistente ainda o ambiente da tributação. E quando a gente começa a estudar na faculdade o direito tributário, geralmente os professores ou as professoras, enfim, porque também tem um perfil de trabalho dentro do ambiente do direito tributário, é você trabalhar o direito tributário dentro de um ambiente, como eu falei inicialmente, embrutecido, altamente dogmático, altamente racionalista, dizendo que o direito tributário ele não tem que se relacionar com justiça, ele não tem que se relacionar com a realidade social, enfim, é um campo muito legalista e pode ser que até seja proposital que ele seja trabalhado assim para afastar, por exemplo, a ocupação de pesquisadoras, sejam mulheres brancas ou negras, que queiram trabalhar o direito tributário a partir de uma outra perspectiva. E aí, nesse campo de disputa, existem outros elementos, né? Hoje nós temos tributaristas homens e mulheres que debatem o direito tributário a partir da lógica do sistema constitucional tributário, trazendo um debate da função social que a tributação exerce, né, como elemento ali de proporcionar justiça fiscal, e aí nesse campo de disputa, né, tem cada vez mais mulheres ocupando. E aí, só para fechar esse ponto, eu fiz uma live recentemente na Tributec até, Camila, não sei se você assistiu, vale a pena para quem está aqui acompanhando, uma live com a professora Maria Angélica, extraordinária, e o tema da live foi qual é o lugar da mulher negra na tributação. E a professora Maria Angélica, que é brilhante, né, brilhante, ela foi lá falar o quanto ela passou dificuldade no ambiente do direito tributário, sendo uma mulher negra, né, e o quanto ela foi muitas vezes sendo estimulada a desistir desse ambiente, né. Então, a gente precisa ter um olhar muito interseccional do debate jurídico e do direito tributário, ele não é diferente. Eu tenho que ter essa interseccionalidade para trabalhar gênero, raça e classe, senão o direito tributário não vai cumprir
ou não cumprirá, ele já não cumpre hoje o papel que foi pensado dentro da ideologia funcional dessa Constituição de 1988. Maravilha. Inclusive, professora, eu queria até deixar aqui para o pessoal que está ao vivo conhecer a Liga Pernambucana de Direito Digital e as nossas linhas de pesquisa também. O Tributec é uma delas. Eu acredito que é @Tributec mesmo. Tributec.dd, a nossa. .dd, isso, de Direito Digital. E eu assisti, sim, essa live muito interessante, porque a gente consegue entender, através das experiências de algumas pessoas que sentiram nesse sentido. E aí, outro detalhe que eu queria deixar até aqui para a live, no início eu tinha falado sobre as perguntas, e aí eu destaquei que no quadradinho que tem uma interrogação, você consegue, que está aí assistindo, consegue mandar pergunta diretamente para mim. Só que eu estou aqui com o notebook ligado também, e eu vi que algumas pessoas mandaram aqui no próprio direct. Mas se quiser deixar aqui na caixinha de pergunta, a gente já vê logo aqui na live mesmo, e eu já consegui disponibilizar para todo mundo. E a pergunta que deixaram aqui, professora, foi o seguinte: já nessa parte inicial, introdutória, eu acredito que ela deve ter pensado o quê? Então, quer dizer que a análise da tributação e gênero vem para entender o homem em um sentido talvez mais superior e a mulher talvez numa posição inferior à tributação, especificamente à tributação? A pergunta eu resumi aqui nesses seguintes termos. Será que seria isso o estudo da tributação e gênero? Não, o estudo da tributação e gênero vai bem mais para o fundo do que isso. Na realidade, o estudo da tributação e gênero faz com que a gente analise o que é que sustenta uma lógica de uma sociedade patriarcal. Não sei quem fez a pergunta, mas eu recomendo a leitura de um livro que é chamado A Criação do Patriarcado, de Gerda Lerner. Foi a primeira mulher que fundou uma disciplina sobre a história das mulheres. E aí, Gerda, ela faz uma análise muito específica, que é o que sustenta a base de uma sociedade patriarcal. E aí a gente vai ter 4 elementos: família, escola, religião e leis. O direito, historicamente, ele sempre foi um braço de opressão social e, especificamente, dentro dessa opressão, numa sociedade constituída a partir de um olhar patriarcal, opressão para as mulheres. Quando a gente debate tributação e gênero, eu tenho que entender primeiro a construção do gênero e entender os debates sobre os movimentos feministas, entender como essa tributação ela impacta diretamente e proporcionalmente muito mais a mulher do que o homem. E quando eu falo isso, eu falo que quando a gente analisa a normativa tributária, a gente vai conseguir visualizar vieses de gênero, vieses de desigualdade de gênero. Então, eu posso ter vieses explícitos e eu posso ter vieses implícitos. Então, eu posso ter normas tributárias que claramente, de forma explícita, já trazem essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, por exemplo, se a gente pegar a Suíça tem um viés de tributação explícito. Ou seja, a norma suíça de tributação estabelece que quem faz a declaração de imposto de renda, a declaração é conjunta e quem faz obrigatoriamente é o homem. Então, é uma normativa que eu já sei que, por mais que a mulher ela tenha... A professora travou um pouco agora a imagem e o áudio. Vamos aguardar um tempinho, acredito que em poucos segundos deve voltar ao normal. Voltou? Voltou. E aí, como eu estava dizendo, a Suíça ela tem uma legislação que ela tem um viés de gênero explícito. Então, a norma já diz, mesmo que a mulher ela tenha patrimônio, ela não pode fazer sua declaração individual. Voltou, Amanda? Ela não pode fazer sua declaração individual, né? E essa declaração ela tem que ser entregue obrigatoriamente pelo homem. Então, é o que a gente chama de um viés explícito. Quando eu falo, por exemplo, a Argentina também é uma legislação que tem um viés de gênero explícito. Né? Tá conseguindo me ouvir, Camila? E me ver? Conseguindo ouvir. A imagem às vezes fica um pouco... E ver. Mas dá para ver. Isso. Trava, né? Estou ouvindo sim. Isso, mas está dando para ouvir bem. Mas o a pessoal Argentina... tá falando que o áudio está cortando um pouco. Tá cortando? Mas pode falar. Tá me ouvindo? Qualquer coisa. Tá. Já a Argentina, ela também tem um viés explícito, por exemplo, de gênero, na Argentina.
E a norma argentina de declaração de imposto de renda estabelece que o bem comum do casal ela tem que ser colocada diretamente na declaração do homem. Então, isso é uma normativa que a gente consegue ver um viés explícito. Quando eu estou falando, e eu posso ter normas que têm vieses implícitos, ou seja, eu não vou conseguir visualizar claramente que há um viés de gênero, só quando eu passo por um processo investigativo profundo. Esse é o exemplo brasileiro. O exemplo brasileiro, a gente tem na construção da tributação direta ou indireta do Brasil um viés implícito de gênero. Então, faz com que as mulheres, proporcionalmente, elas sejam muito mais afetadas pelo ambiente da tributação do que os homens. O que é um grande contrassenso quando essa Constituição de 1988, e por isso que eu disse, uma palavra que começa a revolucionar, né, o mundo é a igualdade, né? E essa Constituição de 1988, ela traz pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro a igualdade entre homens e mulheres, e essa igualdade entre homens e mulheres também permeia todo o ordenamento jurídico e, por óbvio, também permeia o direito tributário. E aí, no sistema brasileiro, o que a gente analisa primeiro, eu já tenho uma carga tributária desigual e regressiva, porque a ideologia constitucional daquilo que foi estabelecido no sistema tributário nacional ficou no campo da ideologia, mas quando esse sistema ele nasceu e ele foi decantado na realidade, ele se transforma num sistema muito regressivo, então proporcionalmente ele afeta mais a classe assalariada brasileira do que os measures, do ponto de vista fiscal. E quando eu faço um recorte de gênero, né, quando eu faço um recorte de gênero, essa tributação ela afeta muito mais as mulheres do que os homens. Como é que essa tributação, e aí chegando no contexto aí da pergunta, como é que essa tributação ela afeta muito mais as mulheres proporcionalmente? Porque eu vou ter viés implícitos. Então, se eu pegar a tributação direta, especificamente o imposto de renda de pessoa física, as mulheres elas são proporcionalmente muito mais afetadas dentro dessa tributação. E a gente tem vários dados nesse sentido. Se pegar os dados do IPE, os dados do PNAD, os dados da própria Receita Federal, que estabelece que mesmo as mulheres ganhando menos no ambiente de trabalho, né, na última pesquisa que saiu agora em 2020, as mulheres ganham 22% menos do que os homens, proporcional... Tá? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Pode. E aí, na pesquisa desse ano, as mulheres ganham 22% menos, né, do que os homens, e mesmo assim as mulheres, pelos dados da Receita Federal, acabam pagando a alíquota efetiva de imposto de renda a maior. Né? Por quê? Porque, em regra, se você tiver um cônjuge, né, um cônjuge ali, quem faz, em regra, a declaração completa é o cônjuge que ganha a maior quantidade de renda. E no Brasil, quem ganha a maior quantidade de renda é o homem. Então, ele tem mais deduções fiscais. E aí, proporcionalmente, esse imposto de renda, do ponto de vista de alíquota efetiva, afeta muito mais as mulheres. Tem um outro debate ainda dentro da tributação indireta, dentro da tributação direta do imposto de renda, que é o debate sobre a divisão sexual do trabalho. Isso é um outro ponto. E que na pandemia, nós mulheres fomos muito mais, estamos sendo muito mais afetadas do que os homens. Por quê? Porque a divisão sexual do trabalho doméstico é um outro debate. E alguns países já discutem a questão da valorização do trabalho doméstico, porque se a gente pensar uma mulher, por exemplo, nós que trabalhamos, eu, você e tantas que estamos aqui, o fato da gente trabalhar não nos transforma mulheres emancipadas. Nós somos emancipadas financeiramente, mas não significa dizer que nós somos emancipadas plenamente. Por quê? Porque quando a gente volta para casa ainda, eu vou ter um terceiro turno de trabalho, uma jornada de trabalho doméstica invisibilizada, desvalorizada e não remunerada. Não existe uma divisão sexual do trabalho doméstico igualitário, né? E também nos últimos dados do IBGE, as mulheres trabalham 20,3% horas semanais de trabalho doméstico, enquanto os homens trabalham 10,8%. É uma questão cultural dessa divisão sexual do trabalho doméstico. Isso faz com que as mulheres elas sejam prejudicadas do ponto de vista de desenvolvimento profissional no seu campo do trabalho fora de casa, né? Porque as mulheres ponderam muitas coisas para que a gente consiga se desenvolver dentro desse ambiente. Então, o debate da divisão sexual do trabalho é um debate importantíssimo. E existem hoje muitos estudos, Renatinha Cortez, um beijo, Existem vários estudos hoje que discutem a possibilidade de formação de um crédito do trabalho doméstico da mulher, para que esse crédito ele consiga ser colocado como base de dedução familiar, daquele núcleo familiar do ponto de vista do imposto de renda.
para valorizar esse trabalho doméstico. Então, é um ponto importantíssimo. Outro ponto é relacionado à pensão. Isso que afeta muito as mulheres, especificamente as mulheres, porque se você pegar os dados científicos sobre pensões, as mulheres são as que mais recebem. E aí tem uma questão relacionada à pensão, porque o cônjuge que paga a pensão, ele deduz 100%. Deduz, isso. Ele faz a dedução 100%. E a mulher, né, ela tem uma dificuldade em relação ali aos seus filhos. Ou ela vai declarar ele como eles sozinhos, né, para ela não ter um impacto, porque aquela pensão entra como renda, né, aumenta. Então a mulher ela acaba pagando mais na pensão, que não é para ela, é para os filhos. Então é um outro debate. Isso é o que a gente chama de um viés de gênero implícito, quando eu estou falando da tributação direta, né? E eu ainda tenho uma tributação indireta, que a gente não chegou nem nela ainda. Na tributação indireta, que é a tributação do consumo. Então, eu tenho um problema muito grande de viés de gênero na tributação indireta. Então, o debate sobre tributação em gênero, ele passa muito mais do que esse debate de submissão da mulher ao homem, é um debate mesmo de refundar as estruturas de construção do direito, que é uma estrutura patriarcal, né? É uma estrutura completamente patriarcal. Isso mesmo. Um abraço, Emanuel, e um abraço, Maciel. Acredito que deve ser seu aluno, professora. Maciel é meu aluno. Beijo, Maciel. Pronto, que maravilha. É bom ver esses exemplos de vieses implícitos, e aí a gente consegue entender melhor onde é que se encaixa o estudo do gênero na tributação, porque inicialmente a gente não consegue fazer esse paralelo. Não é isso, professora? Uma pergunta interessante, que confesso que não sabia, mas fui pesquisar depois que assisti aquela outra live. Os tribunais, eles já estão decidindo, nesse caso, unindo tributação e gênero em uma decisão só? Estão utilizando isso para fundamentar alguma decisão? Isso é outro ponto que eu acho que a gente vai avançar ainda, né? E daqui a pouco eu falo da tributação indireta, porque é importante falar, porque eu acho que quem for mulher e for mãe vai se afetar mais com essa minha fala. Mas, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal, a gente teve agora, né? A gente teve agora em dia 4 de agosto, né? A primeira decisão simbólica e também ela muito simbólica do ponto de vista dessa relação de tributação e gênero, e é uma decisão importantíssima do Supremo Tribunal Federal, que foi a decisão sobre a contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade, né, que foi a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede do recurso extraordinário 576.967. Se a gente pegar a construção do voto do ministro Barroso, né, que foi o relator, ele vai permear toda a construção do voto dele, né, sobre essa inconstitucionalidade e se colocar a contribuição previdenciária em cima do salário maternidade, é a primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal que a gente tem a união, ou seja, a decantação na realidade desse debate entre tributação e gênero. E se a gente pegar o voto de Barroso, ele constrói o voto todinho falando da igualdade entre homens e mulheres e como isso e como as mulheres, elas proporcionalmente, elas são muito mais afetadas no ambiente da tributação do que os homens. Então, o Supremo se posicionou recentemente no recurso extraordinário 576.967 e provavelmente vai ser uma tendência, né? Vai ser pode ser que seja uma tendência no futuro, porque a gente tem uma ADPF tramitando no Supremo Tribunal Federal, uma ADPF novíssima, de 20 de abril agora, de 2020, de abril de 2020, aliás, falando sobre a possibilidade de se declarar o estado de coisas inconstitucional no sistema tributário nacional pela violação de direitos humanos, né? Dentre eles, as desigualdades sociais. Abraços aí. Dentre eles, a possibilidade de se reconhecer o ECI no sistema tributário nacional, é uma DPF que ela é novíssima, recentíssima, por violação de direitos humanos, dentre eles, a seu sistema tributário um elemento que aprofunda as desigualdades sociais, ou vem aprofundando as desigualdades sociais, e também por causar desigualdades, né, entre homens e mulheres, e a própria desigualdade do ponto de vista interseccional de raça, de gênero e de classe. Professor Everaldo, um beijo. Acabou de entrar por aqui. Um abraço, professor Everaldo. E aí, Camila, não sei se eu posso falar mais um pouquinho? Pode, inclusive, sobre a indireta. Exatamente, isso que eu ia falar agora. E um outro recorte implícito, né, do gênero
dentro do ambiente da tributação é quando eu estou lidando com a tributação indireta, já que a gente tem uma carga tributária altamente regressiva, é uma carga tributária muito calcada ali no ambiente do consumo, e que nesse ambiente do consumo a gente vai identificar dois elementos dentro da tributação indireta. O primeiro deles é o debate sobre o Pink Tax. O Pink Tax não é um tributo, não é um debate da tributação, é um debate muito econômico, mas é um debate norte-americano, né, chamado Imposto Rosa, ou a taxa rosa. Na realidade, é a taxação sobre produtos femininos, né? Como os produtos femininos, eles chegam muito mais caros do que os produtos masculinos, mesmo quando esses produtos femininos, eles têm as mesmas especificações técnicas do que os masculinos, a mesma função, e o que vai modificar é a cor, rosa para azul, por exemplo. O exemplo mais tradicional que a gente observa é a lâmina de barbear, azul e rosa, né? A lâmina do mesmo fabricante, com a mesma especificação. A lâmina rosa, voltada para o público feminino, ela é mais cara, e a lâmina azul, ela é mais barata. E como essa tributação de IPI, de ICMS, é uma tributação calcada no consumo, ela vai incidir, a base de cálculo é o preço. Então, proporcionalmente, né, porque o preço desses itens femininos são mais caros, as mulheres proporcionalmente acabam pagando mais carga tributária embutido ali no preço. Né? E isso a gente analisa em vários segmentos. O Departamento de Nova York, em 2016, o Departamento de Nova York de Consumo, em 2016, fez uma grande pesquisa para detectar a Pink Tax, né, e detectou que, em geral, as mulheres, os preços de produtos femininos e masculinos, as mulheres pagam 7% mais caro do que os homens, e quando eu corto para itens de higiene pessoal, as mulheres pagam 13% a mais do que os homens. E aí, por exemplo, para quem está aqui assistindo e tem filhos ou filhas, quem tem filhos ou filhas, a lâmina de barbear é um item só, porque eu ainda vou chegar numa coisa pior. Paty, para quem tem filhos... Para quem tem filhos e filhas, tem meninos e meninas, percebem que os brinquedos voltados para meninas são mais caros do que os brinquedos voltados para os meninos. Quando você tem meninos e meninas, você consegue identificar exatamente, mesmo quando eu tenho um produto, um patinete, por exemplo, do mesmo fabricante, um patinete rosa da Barbie e o patinete do mesmo fabricante Hot Wheels, voltado para o menino. Né? E aí eu tenho uma diferença de precificação. Porque esse viés de gênero, a gente, pela construção dessa ideia de que as mulheres usam rosa e tem que usar rosa, porque é a cor da fragilidade, né, é a cor ali feminina, faz com que, né, desde muito pequeno, na construção dessa estrutura dos brinquedos, se é que existe brinquedos de homem e de mulheres, mas dentro dessa construção tradicional, se a gente conseguir pegar brinquedos, e aí é uma experiência simples, quem for no supermercado comece a prestar atenção. Né? Itens masculinos, itens femininos, brinquedos, roupas, infantis, adultos, produtos de higiene. Materiais escolares. E aí, materiais escolares, exatamente. E aí eu tenho um debate da Pink Tax, né, dessa tributação calcada no consumo e como proporcionalmente as mulheres, como os produtos chegam mais caros para a gente proporcionalmente é afetada maior. Dentro desse debate, aí eu tenho um mais grave ainda, que é o debate trazido pelo Tampon Tax, que é a tributação do absorvente, a tributação do tampão. Né? O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo sobre os absorventes. Né? Se a gente pegar o dado do impostômetro, a carga tributária é 34,48%, especificamente sobre esse item feminino. E veja, quando a gente está falando de absorvente, eu estou falando de uma condição fisiológica. Nós, mulheres, menstruamos, nós não escolhemos não menstruar, nós temos uma condição que menstruamos. Se a gente pegar o dado do impostômetro e os produtos, o absorvente nos dados do impostômetro da Associação Paulista, ele está listado não como item de higiene pessoal, ele está listado como material de limpeza. Então, ele não entra como item de higiene pessoal. Sobre a produção do absorvente no Brasil, em tese, a gente vai ter 3 tributos. O IPI, o Imposto de Produtos Industrializados, mas ele está isento por um decreto desde 2016. A gente tem PIS e COFINS, que incide, que é uma contribuição federal, e a gente tem o ICMS. Juntando PIS, COFINS e ICMS, tirando o IPI, né, a carga tributária do absorvente do Brasil é uma das maiores do mundo, que é 34,48%.
né? E aí esse é um item puramente feminino e há um grande debate para que o absorvente ele seja incluso como item de cesta básica e ter uma política de desoneração específica. E aí também eu tenho um recorte de gênero, porque se a gente pegar a mesma lista de desoneração de PIS e COFINS, o absorvente ele é tributado por PIS e COFINS e um dos remédios de disfunção erétil tem uma política de isenção de PIS e COFINS. Então veja, um medicamento de disfunção erétil, eu não estou dizendo que ele não é importante, mas veja, mulheres biologicamente menstruam, a gente não escolhe não menstruar, nós temos essa condição. E nós somos oneradas com PIS e COFINS, isso não é colocado como item de cesta básica. E, no entanto, uma pílula de disfunção erétil masculina tem uma política própria de isenção de PIS e COFINS, e a partir daí tem uma carga tributária mais baixa e uma precificação menor. Quando a gente leva em consideração o debate do Tampoltex no Brasil, ele é mais grave ainda porque a gente não tem dados de pesquisa robusta sobre o que a gente chama de precariedade menstrual. O fato é que a gente sabe que muitas mulheres no Brasil não... Professora, está travando um pouquinho. Já já acredito que volta ao normal. Só um minutinho, pessoal. Isso, desconectou. A professora Ana Priscila desconectou, acredito que foi por conta da internet. Deixa eu tentar estabelecer a conexão aqui novamente. Eu caí? Isso. Tá me ouvindo? Agora A internet não está ajudando hoje. E aí, como eu estava dizendo, quando eu pego o debate do Tampoltex, o Brasil passa por uma precariedade menstrual. A gente não tem dados científicos robustos sobre isso. A gente sabe que muitas mulheres não têm acesso ao absorvente. A marca de absorvente Sempre Livre, esse ano, fez uma pesquisa sobre esse tema, em janeiro, uma pesquisa online, e constatou de forma muito alarmante, né, que mulheres, mais de 20% das mulheres, ela fez na realidade uma pesquisa, eu estou com os dados aqui, para quem estiver aí interessado, né, a marca de absorvente Sempre Livre, ela fez uma pesquisa com mulheres de faixa etária de 12 a 14 anos. Na faixa etária de 12 a 14 anos, 22% das mulheres que responderam à pesquisa foi com uma pessoa com mais de 10 mil mulheres. 22% delas não têm acesso ao absorvente, porque é muito caro ou porque não vende produtos confiáveis dentro, ali na região onde ela mora, Maciel. De 15 a 16 anos de idade, esse dado sobe para 26%. 26% das mulheres entrevistadas de 15 a 17 anos não têm acesso ao absorvente, porque o item é muito caro ou não vende produtos confiáveis na sua localidade. E na faixa etária de 18 a 25 anos, 19% das mulheres não têm acesso ao absorvente, ou porque o item é muito caro, ou porque não vendem marcas confiáveis na sua localidade. Então, o debate é muito grave, né? Quando você começa a investigar a tributação e gênero no sistema brasileiro, tornando visível que até então, para todos nós, era muito invisibilizado, já que o debate de tributação e gênero no Brasil é muito novo. E o mundo, né, percebendo isso, né, fazendo essa discussão agora em 2019, a União Europeia, né, na reunião do bloco, pediu para que todas as legislações tributárias da União Europeia fossem revisadas com a finalidade de tirar os vieses de gênero. Então, veja, o Brasil, a gente já está fazendo esse debate atrasado, né? Então, a União Europeia, em 2019, pediu para todos os países do bloco fazer uma revisão na sua legislação tributária, buscando vieses de gênero e buscando ali igualdade de gênero dentro do ambiente da sua tributação. Né? O Canadá, ele já isenta a tributação sobre o absorvente, né? Porque ele entende que o absorvente, para dar igualdade de gênero, ele precisa ser desonerado do ponto de vista fiscal. Né? Escócia, em 2020, se transformou o primeiro país do mundo a distribuir absorventes gratuitos para toda e qualquer mulher que tenha ou não condição de pagar, uma política pública específica. A França vem reduzindo a alíquota. Nova York, a cidade de Nova York, né,
isentou também a tributação sobre o absorvente. Então, é um debate muito caro, né, a tributação e gênero, e aí não tem outro caminho a gente debater a reforma tributária no Brasil se essa reforma tributária ela não passe por um debate interseccional de raça, de classe e de gênero, porque senão vai ser uma reforma como a gente vem discutindo, imediatista, com a finalidade de simplificar, mas que não vai reduzir carga tributária, em alguns setores vai aumentar e não vai resolver o problema do sistema. Maravilha. Pilar, um beijo. Pilar tributário. Dulce também, um beijo, apareceu por aí. Querida Fernanda, lá no início deixou um olá pra gente, e aí eu, na hora, não respondi, mas estou respondendo agora, certamente ela deve estar por aí. Bom, professora, no meu relógio aqui faltam 5 minutinhos, então eu já vou aproveitar para agradecer, certo? Dizer que aprendi bastante, tá certo? E espero que tenha sido um momento bem interessante para quem está aí assistindo. Agradeço em nome de todas as mulheres do Elas no Processo. Certamente teremos mais discussões sobre isso. E aí já deixo o convite para a gente ir marcando outros encontros, tá certo? Foi uma honra, muito obrigada, foi muito esclarecedor. E espero que a senhora tenha gostado também. E aí deixo Não, eu amei. esses minutinhos finais para se quiser fazer alguma colocação, pode ficar à vontade. Eu amei, estou super à disposição para a gente dialogar, né? A gente tem algumas literaturas do sul global, né? Porque quando a gente debate tributação e gênero, a gente olha muito para Europa e os Estados Unidos, mas é um outro recorte do ponto de vista teórico, né? E da estrutura do sistema. Lá se preocupa muito principalmente no modelo dos países, né? Europeus, né? O modelo da tributação sobre o consumo. Aqui a gente tem problemas. Aqui, na realidade, do sul global, tributação sobre o consumo, mas a gente tem problemas mais graves. Então, tem algumas literaturas, algumas pesquisadoras tributaristas e pesquisadores mexicanos, argentinos, de Ganda, né, da África do Sul, né, que são países que têm uma matriz de desigualdade, de problemas complexos como o Brasil, que vem estudando isso, e eu vou estar à disposição sempre que vocês quiserem e puderem, para que a gente possa estar aqui dialogando um tema tão caro, que é debater o direito tributário como instrumento de salvar vidas humanas, de transformar vidas humanas e de redução de desigualdades sociais no Brasil, trabalhando o direito tributário dentro do campo da afetuosidade, e aí desnudando, né, esse ambiente, né, que aprisiona tanto as mulheres dentro do ambiente da tributação. Então, eu vou estar sempre aberta para dialogar. Para mim foi um prazer dialogar com você, Camila. Eu espero que a gente possa dialogar outras vezes e eu vou estar sempre à disposição. Maravilha, estou à disposição também. A Daniela pediu para deixar os contatos. Só lembrando que o arroba da professora fica aí em cima também, mas, professora, diga também o seu arroba para o pessoal. @profa.anapriscila, mas meu nome é complicado, é Ana com 2 N's e o Priscila é Priscilla. Meus pais não tinham muito o que fazer não, e aí resolveram, né, dobrar as letras. Mas está aqui marcado, né? Pode mandar um direct para mim se tiver dúvida, quiser material, e aí eu estou à disposição. Isso, mas ficou muito bonito, viu, professora? O Instagram dela também está no post da live, tá lá marcadinho também. E nos stories a gente também marcou. Muito obrigada. E pode seguir Tributec também, esqueci, senão me matam o povo da Tributec. Sigam a Tributec, @tributec.dd. Exatamente. E aí, já vou também, sigam o @transparênciaalgoritma.dd, transparênciaalgoritmica.dd. E sigam também o arroba da Liga do Elas no Processo Digital e do Elas no Processo também. E do arroba Pé de Vista também, tá bom? Ótimo. Maravilha. Obrigada, professora. Obrigada a todos que estão por aí. Um abraço. Excelente. Obrigada. E excelente restinho da semana. Você também, Camila. Beijo. Beijo.